Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro de evangelização aqui no canal Evangelizar. Eu sou Márcio, quero desejar a você, a toda a sua família, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, que esteja agora no seu coração, na sua vida. Que bom, mais uma vez, nos encontrarmos para falar do amor de Deus por nós, para falar desse amor de salvação que a nós é dado. Então, muito obrigado a você que reza junto conosco, que nos acompanha. Muito obrigado por estar evangelizando, por estar levando essa mensagem a tantos corações, a tantas famílias. Então, eu agradeço mais uma vez o seu like, o seu curtir e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, outras famílias também sejam alcançadas através do amor de Deus aqui no canal Evangelizar. Que Deus abençoe você, toda a sua família. E hoje, mais uma vez, nós nos reunimos para falar de uma pessoa, de um profeta tão importante para a nossa fé, um profeta que deixou uma marca muito grande no coração de todos os cristãos, que hoje nós celebramos, que hoje nós nos alegramos e festejamos. Então, vamos falar do profeta, daquele que endireitou os caminhos para o Senhor. Estou falando de João Batista. Então, hoje nós vamos falar da vida desse profeta, desse grande santo da igreja, deste que nos ensina a evangelizar, a não ter medo de poder levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prepare o seu coração, vamos juntos meditar na história, na caminhada, na vida desse profeta, deste que endireitou os caminhos do Senhor. Pedindo, logicamente, a ação do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos auxilie nessa caminhada, neste caminhar, neste conhecimento que nós vamos compartilhar hoje. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela iria ser a mãe do Salvador, também, no mesmo momento, informou a ela que a sua parenta também iria ter um filho. E logo, diante dessa informação, Maria, muito feliz, porque sabia que Isabel, mesmo sendo de idade estéril, ela queria saudar Isabel. Ela queria se encontrar com Isabel. E essa alegria, ela foi tamanha que quando Maria chegou na casa de Isabel, que a saudou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança pulou no ventre de Isabel. E olha, o Espírito Santo ali foi repleto em Nossa Senhora e Isabel. E daí então, sabendo-se desse acontecimento, que a gente pode pensar dois impossíveis a olhos humanos, nós percebemos que Deus ele age em nós de uma maneira tão simples, tão singela, mas que atrai o nosso coração para que possamos entender que para Ele nada é impossível. Então, meus irmãos, Zacarias, em um determinado dia de serviço no templo, ele foi visitado
pelo anjo Gabriel, que revelou a ele que a sua esposa iria gerar um menino e que esse menino seria grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, para preparar um povo bem disposto. Esse anúncio do anjo a Zacarias veio numa situação em que ele não acreditou naquele momento. Ele indagou quando isso iria acontecer. De certa forma, já sendo uma pessoa de idade, comum com a sua esposa, e sabendo que Isabel era estéril, ele humanamente pensou nessa situação. Mas aí então o anjo ordenou que ele não falasse, que ele ficasse mudo, até que toda aquela condição se cumprisse, até aquele anúncio fosse cumprido. E assim foi. E aí então, diante de Isabel e Zacarias, Deus assim se manifestou através desse anúncio, dando a Isabel, uma pessoa simples, tanto ela como Zacarias, pessoas justas aos olhos do Senhor. Isabel, já de idade avançada, junto com Zacarias, Isabel, ela confiou inteiramente nas palavras do Senhor. Ela, diante daquela humildade, ela falou que a graça do Senhor me fez maravilhas ao lançar sobre mim os seus olhos. Aquele que tirou de mim o opróbrio dentre os homens, porque é notório que as mulheres naquela época, elas eram indicadas a gerar filhos. Elas tinham esse compromisso, gerar filhos. E quando a mulher ela não tinha filhos, ela, de certa maneira, era reconhecida como uma mulher que não era abençoada. E daí então, imagine a angústia de Isabel. Imagine a vida daquela mulher. Então, Deus olhou para Isabel com a sua misericórdia infinita e olhe, daquele impossível veio João Batista. Veio aquela criança que desde o anúncio do anjo já informava que ela seria cheia do Espírito Santo. E aí então imagine o encontro de Nossa Senhora com a sua prima Isabel. Diante daquele encontro, a graça do Espírito Santo agindo desde o ventre de Isabel. Aquela criança repleta do Espírito Santo. E daí então a gente pode até pensar, a criança sendo gerada no ventre de uma mulher é amada por Deus? Sim, ela é amada, é desejada por Deus, porque ali existe vida. E então nós podemos pensar, por que a igreja é a favor da vida? Por que a igreja é contra o aborto? Porque desde a geração ali existe vida, ali existe Deus. Deus nos ama desde a nossa concepção. E isso deve permanecer no nosso coração de cristão. Pegando já esse gancho dessa leitura, podemos, junto com a igreja, lutar pela vida, principalmente daqueles que estão ainda sendo gerados no ventre. Quantas e quantas mulheres que abortaram, mulheres que abandonaram seus filhos. Muitas, mas nós precisamos entender que Deus nos ama desde a concepção, desde o momento em que somos gerados no ventre. Então, nesse encontro
de Nossa Senhora Isabel, possa abrir no nosso coração também a alegria de poder acolher as crianças, acolher aqueles que estão desamparados e a proteger aqueles que estão sendo gerados, para que possam ser gerados no amor e na alegria do amor de Deus. Ao atingir a maturidade, João Batista foi para o deserto para se preparar melhor. Lá ele fazia as orações, penitências, comia mel silvestre, gafanhotos. Lá ele tem uma vida muito rigorosa quando se tratava das leis de Deus. Lá ele começou a iniciar sua missão e onde ele passava, ele anunciava a vinda do Messias, anunciava ao povo o que era preciso para o arrependimento sincero. Ele batizava as pessoas. Mais do que tudo isso, João Batista, ele era muito simples diante da missão que ele tinha abraçado desde o ventre da sua mãe. Grande anunciador do reino de Deus, da vinda do Messias, João Batista, trilhando aquele caminho de anunciador e denunciador, ele se encontrou com Jesus. E aquele encontro com Jesus, onde tão fortemente nós podemos entender que Jesus, indo procurar João Batista e recebendo ali o batismo, nos envolve a atenção em relação à Trindade Santa, a manifestação da Trindade Santa naquele momento. Deus que naquele momento fala: tu és o meu filho bem amado, em que ponho minha afeição, manifestação do Pai, a vinda do Espírito Santo como forma de uma pomba vindo sobre Jesus, e Jesus sendo batizado, santificando as águas, até porque Jesus não tinha pecado, mas ele assim o fez não para que fosse santificado nas águas, mas que as águas fossem santificadas e que o batismo sendo o principal elo entre o amor de Deus para com seus filhos. Assim Jesus fez por obra da sua obediência, do seu amor, da sua missão. Que ele o faça de maneira natural. Nós precisamos abrir o coração. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, para poder ser mais persistente na voz que hoje deve clamar, na voz que hoje deve gritar, para que o mundo escute que a vinda do Senhor está próxima. João Batista, ele, o maior dos profetas nascido de mulher, assim revelando Jesus. Jesus, ele sabia, é o que nos faz ser cristão, é o sofrimento, é a lida, porque a vitória, a coroa, ela é dada para aqueles que souberam viver bem esse sofrimento, essa luta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus abençoe você e toda a sua família. A vida de São João. Entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. São João Batista é comemorado em duas datas: seu nascimento, em 24 de junho, e seu martírio, no dia 29 de agosto. Isso não é comum, pois, em geral, todos os santos católicos são comemorados no dia de sua morte, o dia que nasceram para a eternidade. Somente João, a Virgem Maria e o próprio Jesus são comemorados no dia de seu nascimento e morte, ou seja, eles já nasceram santos. João foi purificado por Jesus ainda no ventre de sua mãe, no encontro entre Maria e Isabel. Maria foi concebida imaculada e Jesus é o próprio Deus encarnado. Nascido em En-Querem, nas proximidades de Jerusalém, em Israel, João era filho de Zacarias, um sacerdote judeu, e Isabel, que era prima da Virgem Maria. Seu nascimento já é um milagre, pois seus pais, além de serem idosos, Isabel, sua mãe, era estéril. Foi quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando ele estava no templo em oração, e lhe anunciou que Isabel teria um filho, que se chamaria João, que significa Deus é propício. Em um primeiro instante, Zacarias pôs em dúvida o anúncio. O anjo então lhe disse: já que duvidastes de meu anúncio, ficarás mudo até que tudo isso aconteça. E assim aconteceu. Zacarias somente voltou a falar quando o menino nasceu. Alguns relatos afirmam que a maneira encontrada por Isabel para avisar Maria que o menino ia nascer foi mandar acender uma fogueira. Outra versão diz que a fogueira era a maneira dos povos da antiguidade anunciarem a chegada do verão no hemisfério norte, e a Igreja adotou essa manifestação para anunciar a chegada do precursor de Cristo. Vem daí os significados da fogueira de São João. João nasceu exatamente 6 meses antes de Jesus Cristo. Sua educação foi influenciada pelas ações religiosas de seu pai, que era sacerdote, e sua mãe, que pertencia a uma sociedade chamada Filhas de Araão. João cresceu e se tornou um líder popular que reunia um grande número de pessoas. Todos o tinham como um profeta e confiavam totalmente no que ele dizia. Ainda jovem, João perdeu seu pai e passou a cuidar de sua mãe. Quando Isabel morreu, ele doou todos os bens e foi pregar no deserto. Usava roupas de peles de animais e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Fazia discursos públicos e incentivava a conversão e o batismo de todos. Daí a origem de seu nome, Batista. Em suas pregações, João Batista afirmava: estou preparando o caminho para o Messias, que está para vir. Eu vos batizo na água, em vista da conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. E Jesus foi até João Batista para ser batizado. João o batizou, e assim começa a vida pública de Jesus. João continuou sua missão de grande anunciador do reino e denunciador dos pecados. Repreendeu o rei Herodes de Antipas de suas atitudes pecaminosas, pois ele vivia com Herodíades, ex-mulher de seu irmão Filipe. Apesar do rei ter mandado prender João Batista, ele o temia, pois sabia que era um homem justo e santo. Além disso, tinha uma grande influência sobre o povo. Já Herodíades procurava uma maneira de matar João. Na ocasião de seu aniversário natalício, Herodes deu uma festa, e Salomé, filha de Herodíades, apresentou uma dança ao rei. O rei ficou tão encantado com a apresentação da moça que, ao final da dança, disse que lhe daria qualquer coisa, até mesmo a metade de seu reino. Salomé foi correndo perguntar à sua mãe o que deveria pedir. Herodíades respondeu no mesmo momento: peça-lhe a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata.
A moça foi até o rei e fez o pedido. Herodes não sabia o que fazer, mas diante de todas as pessoas que estavam ali, tinha que cumprir com sua palavra. Mandou decapitar João Batista. São João Batista, o segundo dos 3 santos juninos, é festejado no dia 24 de junho, com o seu nascimento.